nosso vereador barragarcense, Miguelão, que vem prestar o seu trabalho de esclarecimento a nós, cidadãos, diante desse tema, a importância da nossa participação do eu, cidadão, diante dessa casa de leis dentro do nosso município. Então, com certeza será assim esclarecedor. Vocês podem perguntar, tirar algumas dúvidas, porque a nossa participação, a cidadania, ela é conquistada e ela é de acordo com a nossa participação. Então, o cidadão tem a oportunidade, o cidadão tem o direito de participar, e eu acho que é de acordo com a nossa participação que vão acontecendo as conquistas, que vão ocorrendo as mudanças. Então, quando a gente critica, a gente não pode criticar somente por criticar as coisas. A gente precisa conhecer para falar com propriedade e marcar presença nessa mudança. Porque se é uma crítica simplesmente para dizer que está errada e que eu não gosto dessa forma, mas também não faço nada para mudar, quando eu não participo, eu permito que ela continue da mesma forma. Né? Quando é dada a abertura, quando há a possibilidade de eu participar, eu tenho que usar desse direito. Né? As coisas não acontecem sozinhas, não acontecem por acaso. Então, todo cidadão tem direito a essa participação e tem obrigações, né, com a sociedade, fazer com que aconteça essas mudanças e que beneficie essa comunidade, essa sociedade que carece de tantas coisas, tantas mudanças, e que só vai acontecer com essa participação de todos. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria que estamos aqui com esse mandato. Agora, vai inteirar o 5º mandato, vai para 20 anos que eu sou vereador em Barra do Garça. E sempre renovando o mandato, com voto popular, o voto da população, aonde nessa eleição eu quase que não tive tempo de pedir voto. Por quê? O atual prefeito, ele entrou com uma série de processos para caçar meu mandato. Por quê? Porque eu fiz bloquear 30% dos bens dele para ele devolver em asfalto lá no Nova Barra, aquelas obras que está fazendo em Nova Barra. Foi tudo trabalho de fiscalização da minha parte e do vereador Kiko. Nós fizemos isso por quê? Não é porque nós temos inveja dele, não. Porque o vereador vai eleito para fiscalizar os atos do prefeito. Então, nós fizemos isso, nós fiscalizamos, achamos o desvio do dinheiro que estava acontecendo. Então, o Ministério Público Federal atuou e fez com que ele devolvesse tudo em obras lá no Nova Barra. Ele foi vender um carro dele, não pôde transferir o documento. Ele foi vender um gado, aquele gado estava reservado para... Ele foi vender uma terra, também não pôde. Então ele teve que cumprir lá no Nova Barra com essa atuação. Então esse é o trabalho do vereador. É o trabalho de todos os vereadores. É fiscalizar os atos do prefeito. A Câmara de Barra do Garças, ela começou em 1947, onde teve o seu primeiro vereador, foi o senhor Raul José Costa de Melo. Daí para cá, de 2 em 2 anos, troca-se de presidente. De lá para cá, já integrou 37 presidentes de Câmara, de 47 para cá. E nesses 47, nós teve muitos vereadores que se destacaram muito. Teve um dos vereadores que destacou demais na Câmara Municipal, até o plenário da Câmara tem o nome dele, é o doutor Dercy Gomes. Ele era advogado e foi um cidadão que contribuiu demais para o crescimento assim, do nosso parlamento. Ele era um vereador atuante, vereador fiscalizador. Aí, depois, no atual momento agora, ficou eu e o Kiko. Tem duas maneiras de ser vereador. Uma é com compromisso com a população e a outra é compromisso com o prefeito direto.
chama-se vereadores governistas, aonde ele vai eleito, aí ele não vai eleito com compromisso com a população, ele vai eleito com compromisso com ele, com a família dele, para ele se dar bem. Vocês podem reparar que tem vereador que ele vai eleito sempre em toda eleição, mas ele só fica do lado do prefeito. E o certo do vereador é ele votar todas as matérias que chegam lá na Câmara, mas fiscalizar. Dessas matérias do atual prefeito que eu votei contra, foram duas. Eu e o Kiko, nós votamos contra duas matérias. Uma, que foi do aumento abusivo do IPTU, que subiu de 400% a 3.000%. E a outra foi do aumento abusivo da taxa de iluminação pública. Subiu até 27%. Então isso aí onerou muito o comércio. Para as residências deixou 12%. Mas para o comércio ele subiu até os 27%. Então onerou, causou desemprego em nossa cidade. O IPTU, eu mais o Kiko, impetramos um mandado de segurança para derrubar. Mas tinha aí o culpado do prefeito que Deus levou, o juiz Milton Pellegrini, e ali não passava nada que era de interesse do prefeito. Ele engavetava, ele votava contra, o parecer dele era só para aniquilar a Barra do Garça. O que eu estou falando está tudo em ata lá na Câmara, tem documentos. E esse processo ele foi para Cuiabá, está lá no desembargador, mas de lá também não andou. Então, o ano que vem, nós já falamos com o atual prefeito, ele se comprometeu de retirar todos os processos que está no fórum, assim, de quem não deu conta de pagar o IPTU, retirar e humanizar o IPTU de Barra do Garça. O compromisso nosso, nesse próximo governo, é gerar 20 mil empregos em Barra do Garça, para viabilizar a cidade, para que a cidade seja uma Barra do Garça para todos. Esse negócio do cidadão ser prefeito e só subindo taxa e mais taxas e mais taxas, ele está pensando nele, não é na população. Porque a população de Barra do Garças, hoje, quem trabalha no comércio e tudo, sofre, porque cada comerciante só quer pagar um salário mínimo. O cidadão sai daqui, vai trabalhar lá em Primavera, ele ganha R$ 1.800. Ele vai trabalhar aqui, é R$ 620, ou o salário comercial que é 680, né? Então é isso aí que Barra do Garça oferece. Então nós precisamos de viabilizar Barra do Garça. E para isso nós estamos fazendo parceria com o governo do estado, tivemos lá essa semana, parceria com os 8 deputados federais, parceria com os 3 senadores. Nós já temos previsto em emenda para Barra do Garça, para ela não parar suas obras, 30 milhões para o ano que vem. Nós temos previsto, junto com o governador e com a bancada federal, uma emenda de bancada de 96 milhões para a gente construir o anel viário. O anel viário nós não falamos em nenhum discurso de palanque. Não falamos porque está desgastado. Tem 16 anos que toda política... toda política que promete o anel viário. Isso aí virou brincadeira. Então nós estamos agindo para que isso se torne realidade. Porque não dá mais para a gente ir em Aragarça. Hoje eu fui lá, fiquei 40 minutos na fila lá, de Aragarça para cá. Então isso aí temos que mudar. Nós temos que viabilizar a cidade para dar emprego para o nosso jovem e para todos. E para nós termos uma Barra do Garça para todos. Eu estou disputando a presidência da Câmara Municipal. Já fui presidente uma vez e estou disputando de novo. Se Deus permitir que seja eu escolhido, vocês vão ver, o primeiro ato meu vai ser fazer uma audiência pública com os 3 senadores, com os 8 deputados federais, com a Assembleia Legislativa, com o governo do estado, para a implantação do curso de medicina na Universidade Federal.
Por que precisa disso aí? Mobilizar muita gente. É porque é o seguinte, hoje tem 19 cursos na Universidade Federal. É um orçamento de 19 cursos, é o orçamento que gasta para montar o curso de medicina em Barra do Garça. Então nós vamos trabalhar em cima disso aí. É uma proposta do vereador Kiko, essa proposta de fazer essa audiência pública, e nós vamos fazer isso aí, para a gente tentar ver se muda o perfil de nossa cidade. Porque se tiver mais um dinheiro desse correndo assim, no comércio de nossa cidade, a cidade começa já a mudar o seu estilo. Ontem teve, antes de ontem teve a sessão da Câmara, foi ontem, né? Ontem foi terça, hoje é quinta, né? Antes de ontem teve a sessão da Câmara. Infelizmente vocês foram na sessão que já no final de mandato, você vê, o prefeito não mandou nenhum projeto para lá. Porque quando o prefeito manda projeto para a Câmara, sempre os projetos do prefeito, às vezes ele vem assim, o projeto que deu muita discussão. E só tinha indicação de vereador, coisa assim, com a sessão rápida. Então não deu assim para assim, vocês participar de uma sessão aonde tenha debate, aonde você via, por exemplo, o vereador Miguelão, o vereador Kiko, o vereador Sábio, de um lado defendendo o interesse da população, e via do outro lado os outros vereadores defendendo o interesse do prefeito. Ali já teve muito embate ali, que começava às 7 horas da noite e terminava às 10h30 da noite. Se prolongava a sessão. Portanto, ontem depois ainda falei lá na sessão, muitas pessoas vão na sessão da Câmara e fica ali indignado, porque vê um vereador conversando com o outro, e o primeiro secretário fazendo a leitura das matérias lá, e o vereador conversando, em vez que ele tinha que prestar atenção ali. Mas eu quero que vocês, assim, vocês já observaram no Senado Federal, na televisão, no Congresso Nacional, na Câmara Estadual, todos ficam conversando. Por que ficam conversando? Porque é o seguinte, tira-se fotocópia de todos os projetos, de tudo que acontece ali, e manda para os gabinetes. No decorrer da semana, o vereador ele se atualiza para ele poder discutir aquela matéria. Porque não é só chegar o projeto ali de última hora e a gente já adivinhar tudo, não tem jeito. Então, quando ele vai ser lido ali, é porque o regimento interno da casa obriga que toda matéria que chega ali, ela tem que ser gravada e transcrita ali no livro de ato, e todos os vereadores assinaram. Então, por isso que fica aquela conversa. Muitas das vezes, junta eu, o Sávio e o Kiko, e forma ali um bloco ali, tirando dúvida. Porque vai ter um embate de tal projeto, a gente tira dúvida um com o outro, para a gente ir certo do que vamos falar no microfone. Então, o ofício ali de ser vereador requer muita, assim, leituras e muita discussão com os colegas. Infelizmente, a Câmara de Barra do Garça é uma Câmara que o repasse é pouco. Porque o certo de ter ali nos gabinetes seria um contador público, um advogado público e um engenheiro dessas áreas. Porque tudo quanto é projeto que chegasse ali, era para a gente ter um parecer técnico à altura. O certo do orçamento da Câmara é sobrar 100 mil por mês, 200 mil por mês, depois devolve para a prefeitura. Mas o certo é sobrar, porque quando o prefeito começa a desviar dinheiro, igual eu descobri que ele estava desviando nos asfaltos lá em cima, e denunciei ele no Ministério Público Federal, que fez ele bloquear 30% dos bens dele, fez ele devolver um montante em dinheiro. Se nós tivéssemos o parecer técnico do engenheiro, do contador e do advogado,
já adiantava-se muitas coisas. Eu te garanto, se eu for presidente da Casa de Leis e tiver a sobra de dinheiro suficiente para contratar os técnicos suficientes, o prefeito não deixa ele roubar um centavo. Por quê? Porque fica tudo visível. Agora, se a Câmara tiver o presidente que não coloca isso aí na ordem do dia, o que acontece? Acontece que a Câmara ela fica mal administrada e a cidade também, porque o prefeito fica livre para ele trabalhar, não tem quem fica cobrando, porque o dever do vereador é detectar nos empenhos de cada obra e denunciar. Quando eu fiz o prefeito devolver o montante lá do Nova Barra, primeiro eu entrei com um requerimento da Câmara Municipal pedindo para o prefeito mandar lá para a Câmara Municipal o contrato que ele fez com a Silgram e o convênio que ele fez lá com Brasília, que mandou 5.123.000 para ele trabalhar. Ele negou, a Câmara negou, depois eu mandei lá para a Prefeitura por escrito, ele negou, mandei para o Ministério Público Estadual, o Ministério Público me chamou lá, falou que estava impotente para trabalhar naquele processo, porque era verbo estadual. Aí vocês veem o tanto que é mais difícil. Era verbo federal. Era verbo federal. O tanto que é mais difícil de trabalhar sem o apoio financeiro da Câmara. Porque se tiver o apoio financeiro da Câmara, qualquer prefeito que entrar lá, não tem jeito dele roubar. Porque a Câmara vai detectar e vai estar denunciando direto. Aí as verbas é trancada, ele é bloqueado os bens dele. Então, aí a gente parte para aquele princípio que os vereadores estão fazendo o trabalho deles para a gente ter uma cidade para todos. Mas isso, se houver é uma faca, né? Justo, mas só que fica transparente, né? Por quê? Tem aquele que faz isso e ele é descoberto e tem um outro que denuncia ele também. Fica mais fácil, aquela briga mais aberta. Justo, então se a população conhece um cidadão que ele trabalhou mal numa eleição, desviando qualquer recurso, tanto o prefeito quanto o vereador, ele tem que ser avaliado na outra eleição. Gente, eu gastei nessa eleição o que me deram. Me deram o santinho para mim trabalhar, me deram a gasolina para mim andar no meu carro, me deram 10 pessoas para distribuir meu santinho e o carro de som foi o que eu gastei. Eu não dei um centavo para ninguém votar em mim. Então é o seguinte, eu tenho compromisso com o prefeito, com a população. Com a população. E sempre eu fiz isso. Sempre eu fiz isso. E termina a eleição, eu sou vereador de todos, do que votou em mim e do que não votou. Eu não discrimino. E você pode ir lá na Câmara Municipal todos os dias, ele é prova. Só está eu e o Kiko lá, não é verdade? No dia de sessão, a vez do presidente, o Júlio, ele vai lá 3 horas da tarde e atende. Mas lá todos os dias você pode ir lá, está eu e o Kiko lá. Então é o seguinte, por quê? Nós temos compromisso com o povo e tentamos retribuir. E depois passa para a ordem do dia. Aí lê as correspondências recebidas da prefeitura, da população. Aí tem as correspondências expedidas, que é o presidente que encaminha projeto de indicação, moção, projeto de lei, tudo vai encaminhado. Se eu faço uma para o ministro, esse tempo eu fiz uma consulta do salário mínimo para o ministro. Aí o ministro respondeu o seguinte, que aquilo lá não era assim, competência da Câmara Municipal de ver aquilo lá, que teria sido do Congresso Nacional. Mas eu estava vendo sobre o salário mínimo o quê? O salário mínimo, lá na Constituição fala que o salário mínimo tem que ser integral do cidadão. Então não poderia ter tanto desconto em cima do cidadão. Então eu queria ver se tinha uma brecha do cidadão receber o mínimo inteiro, em vez de ser aquele descontando em INSS, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Que é tanto desconto que o mínimo passa a ser
menos do que o mínimo, né? Aí eu tentei fazer isso, mas a interpretação do ministro lá foi diferente. Então aquela matéria que votou ali na Câmara, ela foi parar lá no ministro. Então todos os documentos que fazem ali, ela tem que chegar. Quando foi para instituir o Juizado Federal em 2009, teve uma sessão extraordinária, foi a primeira em janeiro, foi o primeiro documento que eu apresentei lá. Foi a vinda do Juizado Federal para cá. Fui 7 vezes lá em Brasília, 6 vezes em Cuiabá, no Ministério Público Federal, tratando desse assunto. E está aí o Juizado Federal trazendo divisas para cá. Então isso aí tudo é boa vontade e trabalho do vereador. Então essas ações que fazem com que a gente seja eleito sem comprar voto. Portanto, seguindo, né? Aí eu falei nas correspondências recebidas e expedidas. Aí depois que leu isso aí tudo, para ficar gravado e registrado em ata, aí vai ler se os projetos do prefeito, os projetos de lei do prefeito, que é comum em toda sessão, ter 2, 3, 4, 5 projetos de lei do prefeito, e também o projeto de lei dos vereadores. Eu, nesse mandato, eu quase que não apresentei documento, a não ser muito requerimento pedindo informação para fiscalizar o prefeito. Porque os vereadores que acompanham o prefeito, eu e o Kiko e o Salvo, tudo qualquer coisa que nós apresentávamos, eles votavam contra. Por quê? Nós não acompanhávamos eles. Então eu fiz questão de não apresentar projeto. O Kiko, toda sessão, ele tinha um projeto de lei, toda sessão era rejeitado. Falei, Kiko, vamos parar com isso, não adianta. Você vai perder seu tempo. E ele agora está pegando os projetos de lei dele todinho e transformando tudo em indicação. Dando a oportunidade para chegar no conhecimento do prefeito, para ver se o prefeito adota aquele projeto de lei e remete para a Câmara. Até na terça-feira agora, a vereadora Antônia Jacob pegou um projeto de lei do Kiko e transformou ele em projeto. Nós votamos porque nós queremos ir uma barra para todos. Nós não queremos destacar lá como o vereador que mais faz projeto, o vereador que mais fala lá. Nós queremos uma barra para todos. E para nós ter uma barra para todos, nós temos que viabilizar a cidade para todos. Então, aí depois que votam os projetos de lei do prefeito do vereador, aí vai lido as indicações, moções, que moções, por exemplo, teve uma aluna aí do Colégio Dom José Selva, que ela ganhou um destaque como aluna de português, né? Aí nós mandamos Juliana, nós mandamos uma moção de aplauso para ela, a Câmara também reconheceu ela. Então isso aí é uma moção de aplauso. Aí tem o projeto de resolução, por exemplo, que dá o título cidadão, Barra Garcense. Geralmente esse título, eu nesse mandato agora eu só ofereci um tipo de cidadão. Porque no regimento interno nosso, cada vereador pode oferecer 2. Então eu ofereci um. Aí eu queria oferecer um outro para um cidadão que já tem 90 e poucos anos, é pioneiro de Barra do Garça, mas a família não conseguiu mandar os documentos que eu preciso dele. Para a gente certificar, fazer a pesquisa da vida dele. Portanto, eu ofereci um. Mas é normal, cada vereador oferecer os 2. Aí tem a sessão solene, que é uma festa que a gente faz lá, de entrega dessas honrarias. Aí, além da moção de aplauso, o projeto de resolução, aí tem também uma outra honraria, que é a comenda. A comenda é Coronel Coutinho Cortes, que é dado também como honraria que a Câmara oferece para os cidadãos que se destacam no município. Mas, a princípio é isso. Estou pronto aí para ouvir perguntas de vocês. Alô? Boa noite. Levantar aqui melhor, né? Boa noite, pessoal. Quanto ao curso de medicina e aeroviário, sinceramente, isso tem condição de sair?
nesses próximos 3, 4, 5 anos? Porque, na verdade, o curso de medicina foi para Sinop, que o pessoal estava batalhando para cá. E eu, segundo a informação que eu tive na UFMT, que dificilmente sai esse curso. E o anel viário, tive informação em Brasília através de internet também, pessoas, funcionários, diz que dificilmente sai dentro de 5 anos o anel viário. Bom, o anel viário nós tivemos essa semana com o governador Silval Barbosa e ele prometeu isso aqui em praça pública. Se ele ganhasse para governador, ele fazia nem que fosse assim com recurso do Estado. E nós fomos lá para fazer parceria com ele. Ele vai ser candidato a senador. E ele sendo candidato a senador, se ele não viabilizar o que ele prometeu aqui, ele não vai ter um voto aqui. Nós falamos para ele. E ele se comprometeu junto com a gente de mobilizar a bancada federal. Nós falamos com o deputado federal Homero Pereira, que ele é o líder da bancada federal do estado de Mato Grosso. Ele comanda 8 deputados federal e mais 3 senadores. Então, aonde esse conjunto de deputado e senador, eles têm o direito de colocar emenda de bancada do estado. E eles podem destinar para um município ou para o estado, para o governador, para qual município. E ficou acordado lá deles colocar uma emenda de bancada lá. Talvez não seja os 96 milhões para fazer tudo, mas pelo menos 50% dessa verba para a gente fazer pelo menos as 2 pontes, que a gente abre a estrada fazendo as 2 pontes e depois no outro ano se conclui o asfalto. Então tem essa dívida aí do governador do estado que nós estamos brigando. Nós não prometemos isso aí em palanque, hora nenhuma. Por quê? Nós não prometemos, porque tem 16 anos que isso aí virou promessa política. Mas nós temos que tirar a Barra do Garça do vermelho, porque Barra do Garça está no vermelho aí, ó. Você vai para a Garça, para você voltar de lá para cá, ou tem dinheiro daqui para lá, menos de 1 hora na fila, não acontece. E o curso de medicina, o que eu falei aqui? Eu falei que, assim, se Deus permitir que eu seja eleito presidente, vai ser uma das primeiras ações minhas, fazer uma audiência pública no qual vocês devem de participar. A gente fazer no anfiteatro da prefeitura ou num ginásio, né, onde nós vamos trazer aqui os 3 senadores, os 8 deputados federais, convidar a Assembleia Legislativa, o governo do estado, para a gente estar discutindo isso aí. E isso aí tem que ser discutido com a comunidade. Quanto mais tiver presença popular lá, mais vai inibir, mais vai fazer com que os políticos cumpram com isso aí. E tenha vontade, porque político gosta de quê? De voto. Político gosta de voto. Agora, se tem uma massa, a cidade inteira ali buscando aquilo ali, eles vão tratar de falar e cumprir. Então, isso aí, eu quero fazer essa audiência pública, uma coisa bem elaborada, mandando ofício aqui para a escola, para nesse dia os alunos estar tudo lá, para nós lotar lá mesmo, para ter lá 10 mil pessoas, para que os políticos que for falar lá, eles depois ter compromisso com a gente. Agora, se faz uma audiência pública e faz igual o Estado de costume fazer, faz uma audiência pública só para legalizar um documento, para o prefeito poder trabalhar a bel prazer lá, falando que cumpriu tudo, mas a população não foi avisada do jeito que acontece aqui na Barra, aí nós vamos ficar vendo navio. Mas se Deus permitir que eu seja eleito presidente, vocês vão receber o convite aqui. Vocês vão receber o convite, eu vou de escola em escola, de empresa em empresa, conversando e convocando a população. Fazer um sistema de som lá no local aonde vai ser acontecer esse evento, para a população com telão e tudo estar presente. Estar presente, porque isso aí faz com que nós temos uma união para mudar a Barra do Garça, com a presença popular. Que o ano que vem ele começa o asfaltamento de Barra do Garça a Torixoréu. O ano que vem ele vai fazer esse trecho. Aí no outro ano ele vai fazer até Araguaiana.
novo, diferente, que não gastou dinheiro para ser eleito. Ninguém viu falar que o Beto comprou um voto, não gastou dinheiro e entrou com esse compromisso de fazer uma cidade para todos. E isso aí só vai acontecer se a população ajudar. A população tem que cobrar. O Beto prometeu isso e isso no palanque, ele mandou um plano de governo para cada casa. Eu via, assim, eu andava nas casas pedindo voto, eu via muito plano de governo jogado ali no lixo ali, mas a população não sabe o tesouro que tem dentro de casa com aquele plano de governo, porque aquele plano de governo é uma coisa que é o bem da população, é o dinheiro do povo, gente. Olha, tudo que a gente faz, a gente paga imposto, e o imposto é para ele voltar em benefício para o povo. Agora, se o prefeito está mandando o plano dele de governo, que é a meta para ele cumprir, o cidadão pega aquilo lá e joga no lixo. Vai lembrar que foi tudo registrado, né? E todos os planos de governo foram Cada prefeito ele tem que soltar o plano dele de governo. Então, todos os candidatos soltaram. E eu vi, era muitos planos de governo, não era só do nosso candidato, não, de todos os candidatos sendo jogados no lixo. Vereador. Tem a eleição para escolher os vereadores. A população vota e escolhe os vereadores. No pleito passado foram eleitos 10 vereadores para comandar a Câmara. Nesse pleito, 15 vereadores. No dia 1º, está marcado para as 11 horas, lá no anfiteatro da Prefeitura, vai-se ter a posse dos vereadores e do prefeito e a eleição para escolher o presidente. Então vai escolhido, com o voto de cada vereador, o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Vai escolhido nesse dia. O presidente ele tem a função de gerenciar a Câmara, ele é o diretor da Câmara. Ele vai pagar, fazer o pagamento de todo o salário de todos os vereadores, de todos os funcionários. Ele vai fazer toda a manutenção da Câmara. Então, e ele vai presidir as sessões da Câmara. E lá na sessão da Câmara tem uma peça que fala mais alto do que o presidente, que é o regimento interno. Ele tem que trabalhar em cima do regimento interno. Se ele trabalha fora do regimento interno, qualquer vereador pode ir lá pedir uma questão de ordem e corrigir ele. De 2 em 2 anos, troca-se de presidente. Voltar no regimento. O regimento da Câmara diz que é o seguinte, que o salário do vereador, ele pode ser gasto com o salário do vereador, dos funcionários, até 70% do dinheiro que é repassado lá para a Câmara. E pega o seguinte, o salário do vereador, ele é votado nesse mandato agora. Os atuais vereadores vai colocar o salário dos próximos vereadores por 4 anos. Nesses 4 anos, os vereadores que vai entrar a partir do dia 1º de janeiro para frente, ele não pode mudar aquilo. Ele fica 4 anos ganhando o que foi votado nessa mandato da agora. Eu ganho R$3.900, aí desconta INSS e tem mais R$1.700 de verba de representação, verba de gabinete. Aonde quem vai no meu gabinete vê o Cláudio Honor lá, que eu divido esse salário com ele e com o João. Eu tenho 2 pessoas que cobram para mim. O Cláudio Honor fica ali no atendimento para mim, porque às vezes eu vou para Cuiabá, às vezes eu vou para Brasília atrás das coisas. E o João, que Deus ajude ele, que ele corre para mim na saúde. O João, ele está lá, eu deixo o telefone lá do gabinete do deputado Zé Riva, para ele, aonde eu tenho contato em saúde, em Goiânia e em Cuiabá, ele corre para ajudar as pessoas nesse sentido. Então, o salário, que é esse R$1.700, eu divido com os dois, que esse salário é para funcionamento do gabinete. Agora vai sair a pergunta. O regimento pode ser mudado a qualquer instante pela Câmara, só que tem que ser votada a maioria. Por exemplo, não tem jeito de 5 vereadores mudar, aí tem que ser 2/3.
Lá nós somos 15 vereadores. Se for mexer no regimento interno da Câmara, ele tem que ser votado em 2 vezes. Vota-se com aprovação de 2/3. Por exemplo, vota uma matéria hoje. A mesma matéria vai ser discutida daqui 15 dias de novo. Ele pode ser mudado a qualquer tempo. Mas ele é baseado... Baseado, muitas coisas veio de outras câmaras, mas não é da adequando dele ao perfil da nossa cidade. 2 leis que vigoram assim, para trabalhar assim, na Câmara e no município. Na Câmara é o regimento interno e no município é a lei orgânica do município, que o prefeito tem de seguir ela. O Tribunal de Contas estava vetando isso aí, mas ele tem 30% a mais do que os outros, para ele gerenciar e cuidar ali da parte financeira e dos trabalhos da Câmara. R$8.000. Tadinho. Aí, mordomia do prefeito. Vamos falar. Isso, é simples. Dá 384 mil dá 384 mil 4 anos. O prefeito, ele tem lá no gabinete dele uma verba chamada verba de gabinete. Ele, para manter o gabinete dele, ele pode gastar aquela verba à vontade. Se ele vai receber o presidente da República aqui, ele vai fazer com que o presidente da República chegue aqui com pompa. Se ele vai receber o governador, e deputados e tudo, e ministros e tudo, ele vai fazer com que aquilo lá aconteça. Então, nesse ano agora, o atual prefeito teve R$1.700.000 de verba de gabinete. Até eu mandei uma denúncia lá para o Ministério Público, dizendo que o prefeito estava gastando a verba de gabinete dele, sendo que ele não despacha na prefeitura. Ele despacha na casa dele. Então aquela verba lá estava com desvio de finalidade. Cuiabá, se eu não me engano, o vereador com verba de gabinete, verba de representação e verba do salário dele, ele está ganhando 42 mil lá em Cuiabá. Então Depende da arrecadação. Porque, o vereador de Alto Araguaia, ele ganha por volta aí de R$19.000. Não é que é menor. Depois da arrecadação, depois da linha de ferro lá, que lá virou um porto seco, lá se arrecada muito dinheiro. Alto Araguaia hoje sobra dinheiro no município, eles não dão conta de gastar tudo. Portanto, Barra do Garça aqui está pobre. Barra do Garça aqui está pobre. Então, o próximo prefeito, ele tem que entrar e ser arrojado, igual o atual, o prefeito que foi eleito agora, está pensando em viabilizar a cidade. Você explicou isso no início. Agora, ela é viabilizar a cidade. Porque aqui, ó, quem está desempregado aqui, levanta a mão, por favor. Não, levanta de verdade a mão. Quem está desempregado? Quem mais? Tem mais. Olha aqui, ó. Então você vê quantos por cento aqui está aqui. E olha aqui, nós votou-se nessa eleição, 30 mil pessoas votaram nessa eleição. Você sabe quantos que faltou para votar? Faltou 10 mil pessoas. Então, dos 10 mil que faltou para votar, 8 mil estão fora de Barra do Garças. Então nós temos que viabilizar a nossa cidade, até para esses amigos que gostam de Barra do Garças, que ainda mantém o título aqui porque gosta daqui, ter oportunidade aqui. Do município. Não, do município, ele vem do ISSQN. O ISSQN, você paga, não paga? O Fernando tem a choparia Araguaia. Então ele paga ISSQN para a prefeitura, ele paga IPTU para a prefeitura, ele paga taxa de iluminação pública, ele paga alvará. Então ele paga esses impostos. Vigilância sanitária? A vigilância sanitária,
que é da saúde, ele tem que ter também um alvará lá, liberando ele para trabalhar. Todo artista que vem de fora eu tenho que pagar. É o cover, né? O ECAD, o ECAD, né? Eu tenho que pagar, não, o ISSQN. O ISSQN ele cobra também, né? Então, há um monte de imposto que ele paga. Tem outra fonte também que é a arrecadação do município. O ICMS. O ICMS ele vai direto lá para o Simval Barbosa. Só que quando o Simval Barbosa apura o dinheiro lá, ele vai ver o código de Barra do Garça, ele vai ver quanto que Barra do Garça mandou para lá. Aí pega esse dinheiro, volta tantos por cento para Barra do Garça. Todo veículo de Barra do Garça, ele paga, por exemplo, R$500 numa moto, R$250 é da Barra, 250 vai para o Estado. E também tem o dinheiro que vai para o Lula, para a Dilma. O dinheiro da Dilma também volta, uma porcentagem para o município. Quanto você já está falando de arrecadação? Quanto que arrecada no município de Barra do Garça? Barra do Garças hoje, ela está arrecadando por ano, vamos fazer as contas, né? Você tem mais ou menos. Não, é porque está oscilando, né? Olha, Tá, passado. Vamos falar o seguinte: o orçamento para o ano que vem é 139 milhões para Barra do Garças. O orçamento que foi aprovado para o Roberto Farias trabalhar. Agora, esse dinheiro, ele não é todo, da arrecadação do município. Nós temos que trabalhar para atingir essa meta como? Garantindo esses 30 milhões que já está bem conversado, garantindo outros convênios, que vem verba a fundo perdido de Brasília e de emenda dos deputados. E ela pode vir também dos deputados estaduais. É uma coisa extra. Então, verba extra, né? Nós temos que trabalhar para atingir esses 139 milhões. Sendo que do dinheiro que vem para Barra do Garça, 25% vem para a educação. 15% é para a saúde, sobra 60% para o prefeito trabalhar. A educação é 25%? 25%. A saúde é 15%. Então, assim, que a gente paga imposto lá na conta de água. Na conta de água que está falando. Que eu andava na cidade e eu vi os planos de governo jogados no lixo. A população tem que atentar e cobrar dos governantes. Ele prometeu, dívida, promessa é dívida. Ninguém é obrigado a prometer, mas prometeu, vamos cumprir. Não é verdade? Então, os planos de governo, gente, se você estiver na casa de vocês, leiam, que lugar vocês vão cobrar. Principalmente do vocês, né? Principalmente o dele, que é o próximo prefeito, né? Porque o do outro não tem jeito de cobrar mais. Aonde vocês vão cobrar? Se vocês vão na prefeitura, não encontram o prefeito, a Câmara Municipal vai lá na sessão, leva o livro lá e fala: não está acontecendo essa ação aqui, vereadores. Vocês prometeram. Não pode gritar não, se gritar lá vai ser preso, você tem que fazer. Bom, quando tem ditador no comando, sim. Agora quando agora quando tem gente de diálogo, aí não vai preso, vai pro diálogo. Eu fui presidente lá, quantas vezes eu chamar a polícia pro povo? Nenhuma vez. Eu ia pro diálogo, a pessoa estava lá irritada e eu na frente dela. Pode falar, vamos anotando aqui, vamos anotando. Se eu não dasse conta de responder aquilo que a pessoa queria naquele momento, eu anotava o endereço da pessoa e estava tentando solucionar o problema. Agora é o seguinte, a vez que a Câmara Municipal foi mais movimentada em Barra do Garça, dos 20 anos que ali estou, foi quando eu fui presidente que eu dava oportunidade para a população. Gente, olha, eu atendia ali, tinha vezes que era 110 pessoas num dia. Atendia, anotava as coisas e dava segmento, dava resposta. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Ainda mais que aquele serviço ali é um serviço que ele é renovado de 4 em 4 anos. Se você prestou para a população, você é enxergado. Se você for um mau vereador, você não é enxergado. Então eu penso assim,
Eu tenho uma. A pessoa está interessada mais que a gente pensando sobre a tribuna. Você vê que tem lá embaixo, ele não tem uma tribuninha lá? Então, por quê? Por exemplo, o microfone ali de baixo, se o vereador está na tribuna lá em cima, eu posso chegar no microfone aqui e pedir uma parte. Ou eu posso ir em qualquer um dos dois microfones aí e pedir uma questão de ordem para corrigir a mesa. Então, antes da sessão da Câmara, você vai num vereador da sua simpatia e leva a sua ideia. Não conversar com ninguém, estou falando com eu normal lá do bairro. Não, eu acho que uns 15 lá você conhece. Tá bom, mas você entendeu, mas se você não conhecesse, eu conheço, mas uma pessoa lá. Lá para ele fazer o pedido. Aí faz o pedido, eu tenho direito. Aí é o seguinte, no final da sessão, na palavra livre, você pode falar. Não, mãe. Não acabou não, a sessão continua. Não, é o regimento interno da casa. Isso eu estou questionando por isso mesmo, quer saber como funciona a lei da casa. Então, é o regimento interno, você faz por escrito a sua intenção que você vai ser ouvido. No final, quando terminar tudo lá. Quando terminou a ordem do dia ali, que são os projetos de interesse do prefeito e da Câmara, que votou tudo, esgotou a pauta, aí vem a outra pauta, que é na palavra livre, o vereador. Por exemplo, muitas denúncias, muitas coisas que eu tenho que falar ali, que eu não posso falar em cima do projeto, eu falo, o vereador fala na ordem do dia. Fala na ordem do dia e resolve esse problema também. Já tentei umas vezes lá, não consegui não. Agora não, agora eu consigo, seu pai, isso me ensina, não era princípio, era só o presidente. Chega ali, olha, você tem que tratar eles bem para eles formar-se cidadão. Né, os estudantes, o meu gabinete lá é lotado de estudantes. Ali eu dou a oportunidade, eles imprimem matéria ali, faz pesquisa em internet, é uma coisa e outra, eu telefono para um deputado aí em nome de um colégio e outro. Eu sou um cidadão que eu dou oportunidade ali para a população, porque aquele gabinete ali é mantido com o dinheiro do povo, o meu salário é com o dinheiro do povo. Por que eu não vou tratar o povo bem? Não é não? Por exemplo, é o regimento interno do prefeito. O prefeito tem que trabalhar em cima da lei orgânica. Tudo que ele vai fazer, ele tem que constar a lei orgânica para ele estar em consonância com a Câmara Municipal e com o Tribunal de Contas, com o promotor e com o juiz. Ele tem que estar ali afinado naquilo ali. É voltado sempre volta no ano anterior, né? A lei orgânica, né? Todo ano, né, ela vai lá na Câmara, é encaminhado pelo prefeito por apreciação dos vereadores. Aí eu faço um compromisso com vocês. O ano que vem está todos aqui? Então tá, eu vou convidar vocês para participar da audiência pública da lei orgânica do município. Porque a lei orgânica, o orçamento, que a LDO, tudo a gente faz audiências públicas. E nós fazemos audiências públicas e não dá ninguém. Eu acho que é falta de empenho do presidente de estar convidando. Por exemplo, a lei orgânica, quando ela é para ser votada, nós temos por obrigação de ir lá na universidade, ir lá no curso de Direito, no curso de Contabilidade, que é a parte que interessa a eles. Para eles estar participando. A Câmara pode tirar cópia disso aí também e mandar para a universidade para que eles elaborem ali as emendas. Eu posso tirar também cópia disso aí e estar mandando aqui para vocês estar inserindo emenda. Então isso aí ela é discutida porque o dinheiro é imposto e o imposto vem do povo e tem que voltar para o povo. E qual é a outra pergunta? É o seguinte, ela está na Constituição Federal. O município, por exemplo, até 35 mil eleitores, seria, por exemplo, 9 vereadores. Passou de 40 mil acima, seria 11, 12, 13. Passou de 50, e nós hoje estamos com 56, quase 57 mil. Então, conforme o número de habitantes, é o número de cadeiras na Câmara.
porque o mandato agora foi 10. Eles fizeram uma lei lá no Congresso Nacional, reduzindo-se o número de vereadores em todo o Brasil. E depois, agora eles revogaram essa lei. Então, quando vocês procuraram lá atrás, o regimento interno ele pode mexer? Mexe-se, a Câmara pode mexer nas leis. Então, foi o que fizeram lá em Brasília. Eles mexeram na lei, quantificaram que eram 10 vereadores no município de 50 mil habitantes. Aí agora eles revogaram essa emenda lá e ficou o que era anterior. Partido, você quer saber os vereadores por partido? Porque tal coligação elegeram 5 vereadores, você outra elegeram 4. Qual é a matemática? Certo, é o seguinte, na coligação Vilmar Pérez, que é a coligação do Roberto Farias, nós elegemos 5 vereadores na nossa coligação. 4 vereadores foram eleitos do partido PSD e 1 vereador do PT. Então nós pegamos ali o PSD, o PT e mais 8 pequenos partidos e coligamos tudo. Quando faz-se a coligação, no livro de ata ali, registro em cartório, aquela coligação passa a ser um partido só. Como é que vai eleito um vereador? Vai eleito, eu sou candidato a vereador, ela é, ele é, ela é, ele é. Todos nós aqui somos candidatos. Então, todos nós aqui tivemos votos. Aí, quando terminou os votos, pega os votos de todos nós e soma. Deu tantos mil votos. Nessa eleição, foi a cada 2.039 votos, se eu não me engano, foi 2.039 votos, ia um vereador eleito. Ninguém em Barra do Garça, de candidato a vereador, teve 2.039 votos. Então, a coligação, somou-se o voto de todos da nossa coligação, deu 10 mil e poucos votos. Então foi eleito 5. Por quê que é assim? Porque o meu mandato não é meu mandato, é do meu partido. Do meu partido. Por exemplo, deixa eu dar uma noção mais clara. O presidente do PT e do meu partido, do PSD, chamou os 5 vereadores da coligação numa reunião, os 2 presidentes. Chamou os 3 vereadores que estão eleitos, eu, o Kiko e o Sábio, e os outros que foram eleitos agora. Aí os presidentes falaram, da nossa coligação, nós queremos um candidato a presidente. Então, dos 5 vereadores que estão aqui, quem quiser sair candidato, que se manifeste. Aí manifestou o Birosca e eu. Beleza, manifestou. Aí colocou o meu nome e o do Birosca em apreciação dos demais que estavam lá, dos candidatos, dos vereadores que foi eleito para o ano que vem. Eu tive 4 votos. O Birosca teve só o dele. Então o partido recomendou para o Birosca que ele deve votar em mim e retirar a candidatura dele. O partido PT e o partido PSD fechou questão no meu nome. E o Birosca, ele, como bom soldado, ele tem, por exemplo, que seguir aquilo ali. Porque senão o partido pode vir a punir ele. Então isso aí vale para todos os partidos, porque o mandato é do partido, não é do vereador. Se ele desobedecer o partido e for apurado que ele desobedeceu, o partido pode punir ele. Aí pede a cassação dele, aqui vai para Cuiabá, o partido lá de Cuiabá, e endossa, vai para o TRE, para o TSE, e está pronto, está cassado. Tá. Nós estamos um projeto dele que nasceu aqui na unidade escolar, né? Por exemplo, uma linha de ônibus passar aqui perto da escola. Como que a gente pode se organizar, os alunos, os professores, se aprovado esse projeto que vai beneficiar a maioria? Que forma? Bom, aí eu, assim, com o atual prefeito, ele entrou com um monte de processo, eu já falei no início, para me caçar. Eu não tenho voz ativa lá com ele. Que isso aí depende também do atual prefeito, para a gente fazer um projeto de resolução lá e chegar lá e ele não barrar, porque se chegar lá e barrar,
Aí pega o que vai acontecer? Os alunos vão lá na Câmara, vota, chega lá o prefeito barra e o pessoal vai achar que aquele vereador é um vereador fraco. Então, se vocês estão com essa necessidade aqui, eu sugiro que quando for em fevereiro, que começar a sessão da Câmara lá, vocês se dirigem lá na Câmara, ou me telefone, eu venho aqui, eu vou pegar a exposição do motivo, vou preparar um abaixo-assinado, para a gente levar para ficar um documento forte, e vou fazer o projeto de resolução, vou lá na empresa negociar que o coletivo passa aqui na porta. Queria saber se poder falar. Se Deus permitir que eu seja eleito, aí eu devo contratar ou a Rádio Difusora, ou a TV Band, ou outra aí que tiver em conta, que for mais barato, para estar transmitindo ao vivo a sessão da Câmara. Porque muitas pessoas querem participar, às vezes não tem condição, então eu vou fazer com que isso aí aconteça. Mas hoje a sessão da Câmara, ela acontece toda terça-feira, das 7 horas às 9 horas. E ela pode se estender até 10, 11 horas da noite, se tiver necessidade. Vamos fazer uma pequena prestação de contas. Por exemplo, eu apoiei aqui o deputado federal Murilo Domingos, na época. O que eu pedi para ele? Eu falei: Murilo, eu só quero o seu santinho, eu vou trabalhar para você. Se eu conseguir 1000 votos para você, eu quero para Barra do Garça a UTI de Barra do Garça, que está aí funcionando. Eu quero o centro de saúde do bairro São Sebastião, que está ali funcionando precariamente. Eu acho que foi eu que consegui, então está precário. A canalização do Casa Grande até o bairro Pitaluga, o campo de futebol ministrado lá da Vila Maria. Aí eu consegui a emenda de bancada aqui, dessa canalização da BR-070 até o Rio Garça, aqui desse corguinho seco aqui, que passa aqui no bairro São João, Jardim Mariano, São Sebastião 1 e 2, e o Cristino Cortes. E consegui também, nessa emenda de bancada, os asfaltos aqui do bairro São João e do Cristino Cortes, com essa canalização. Eu consegui também, depois, eu consegui a regional do IBAMA, aqui para Barra do Garça. Fui atrás, tem documento do que eu estou falando, eu tenho documento que comprova. Por que eu fui atrás da regional do IBAMA? Porque Barra do Garça, daqui a Vila Rica, é quase que 800 quilômetros. O pessoal de Vila Rica, para resolver um problema do IBAMA, ele tinha que sair de Vila Rica, vinha aqui em Barra do Garça e lá em Cuiabá, dava-se 1.300 quilômetros. Sendo que essa regional poderia estar aqui. Porque era bom para eles, que eles iam economizar 500 quilômetros, e bom para a nossa cidade. O IBAMA, ele veio para cá com 60 técnicos, e esses técnicos, tudo tem família, e cada um contratou assim, uma dona de casa para trabalhar nas suas famílias, e o salário deles são bons, injetou dinheiro no mercado. O cidadão, o fazendeiro, o cidadão que precisava do IBAMA, quando ele chegava aqui, ele gasta com um hotel, ele gasta com um restaurante, ele gasta no posto de gasolina e ele compra no nosso mercado. Por quê? Se ele pega a caminhonete dele, ele faz uma feira aqui, ele economiza em dinheiro grande. Porque um litro de óleo que aqui custa 2 e pouco, lá embaixo é 4. Então, tem tudo isso aí. Então, a regional do IBAMA, ela veio assim para ajudar na nossa cidade se transformar em cidade pobre. Eu fui em Brasília junto com o secretário de Fazenda da época do governo Dante, Walter Albano, que ele ganhou o título de cidadão barra-garcense. Eu fui até ele quando era presidente da Câmara e falei: Walter Albano, o senhor é secretário de Fazenda, o senhor ganhou um título de cidadão barra-garcense, chegou a hora de eu vir cobrar esse título. O senhor é filho de Barra do Garça, porque o cidadão, quando ele é reconhecido com título de cidadão de uma cidade, ele passa a ter uma certidão de nascimento daquela cidade. Falei: está na hora do senhor contribuir com a nossa cidade. Ele falou: então fala. Falei: eu preciso que o senhor agenda com o ministro da Educação
na época era o Paulo Renato, né, que já faleceu, o ministro da época era do Fernando Henrique Cardoso, para a gente estar levando curso para a Universidade Federal. A Universidade Federal só tinha 4, 5 cursos, e era aqueles cursos de letra, matemática, aí eu consegui, com ele na época, o curso de farmácia para a Universidade Federal, eu consegui o curso de enfermagem e o curso de licenciatura em informática para a Universidade Federal. Portanto, eu queria conseguir também o curso de turismo. Aí o ministro falou, não, esse aí é um pouco caro, no momento eu não tenho disponibilidade. Sabe o que eu fiz? Em Chavantina tem a Unemate. Aí eu fui lá para Chavantina, mobilizei aqueles comerciantes, tudo, o prefeito, o vereador, e fui com o Walter Albano de novo e consegui colocar na pauta do Estado. Hoje tem o curso da Unemate lá em Chavantina, que está servindo para muito Barra Garcês. Por que eu queria o curso de turismo? Porque Barra do Garça tem tudo de bom para o turismo. Eu pensava que o nosso prefeito, ele ia pegar a mão de obra qualificada que ia sair de lá, ia contratar esse povo para estar dando aula na nossa escola, ele ia contratar esse povo para estar fazendo a trilha, para estar melhorando a nossa cidade no turismo. Porque você vai em Caldas Novas, lá não tem empresas e mais empresas, tudo é em torno do turismo, e a cidade é rica, e todo mundo está feliz e ganhando dinheiro, porque o cidadão vai para lá só para curtir e leva muito dinheiro, porque quem vai para lá para ficar em hotel e beber cachaça e comer do bem bom e do melhor e pagar clube caro, poderia estar aqui com a gente. Então eu pensei nisso, só que não funcionou. Por quê? O nosso prefeito, ele pensa nele, e eu descobri que ele é amigo dele, e só dele. Então aí Barra do Garça não andou nesse sentido. Que o atual prefeito que foi eleito agora está pensando muito nisso aí no turismo. E isso aí gera emprego e renda e gera também uma economia muito forte. A todos e a todas, e dizer que a Câmara Municipal está lá. Estou lá toda tarde e estou lá para atender vocês. E seria uma grande honra ver vocês lá no meu gabinete para tirar dúvida, para a gente brigar com uma coisa. Às vezes vocês têm uma boa ideia de um projeto de lei que vai beneficiar a Barra do Garça. O meu primeiro projeto de lei foi um amigo que pediu para mim, foi a reciclagem, capacitação dos professores da rede municipal, que todo ano acontece essa reciclagem com os professores da universidade. Então, preparando mais assim os nossos professores. E esse projeto funciona e muito bem. Então, quem tiver boas ideias